capítulo único, versículo 3. Se você encontrou, espero o seu irmão aí que não encontrou, que às vezes ele está procurando na Bíblia de papel. Encontrar no celular é mais fácil, né? Depois de termos assistido esse vídeo, creio que não precisaria acrescentar muita coisa, mas Deus nos dê graça nessa noite para estarmos falando sobre esse assunto. Se você está anotando, você pode anotar aí o que é e os perigos do liberalismo. Diz assim as Escrituras: amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever exortando-vos a lutar pela fé, entregue aos santos de uma vez por todas. Porque certos homens se infiltraram entre vós, sem que fossem notados. Desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo. São homens ímpios que mudam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Agora eu queria que você fosse comigo para o versículo 17 desse mesmo livro. Mas vós, amados, lembrai-vos do que foi previsto pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, aos quais vos diziam: nos últimos tempos haverá pessoas que zombarão, dominadas por seus desejos ímpios. Estes são os que causam divisões, vivem conforme suas tendências naturais e não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Mostrai compaixão para com alguns que estão em dúvida, e salvai-os, arrebatando-os do fogo, e a outros demonstrai misericórdia, com temor, tendo repugnância até da roupa manchada pela carne. Senhor nosso Deus, por tua misericórdia e graça, continue conosco aqui nesta noite, como na adoração, nas orações. Dê-nos graça para falar, dê-nos graça para ouvir, sobretudo dê-nos graça para a prática do que temos aprendido, do que temos recebido para a glória do Senhor. Amém. Esse texto, e antes do texto, esse vídeo que nós terminamos de ver, depois você posso até postar ele lá no grupo Minha Igreja, do Hernandes Dias Lopes, falando sobre a realidade que a igreja contemporânea tem vivido, que é tão real no nosso meio, e é tão triste, como nós ouvimos ali, que países, regiões onde foram consideradas berços do avivamento para a terra, para o mundo, homens como foi dito ali, John Wesley, William Carey, Spurgeon, tantos outros homens, David Brainerd, Jonathan Edwards, homens onde essas nações tinham como referência, agora tem como referências homens como Richard Dawkins e tantos outros, pais do ateísmo, nações estas que eram berço do cristianismo. E ele continua falando nossa realidade também no Brasil, de templos lotados, mas de templos lotados, onde pessoas estão nesses templos por causa de um mercado evangélico, por causa de trocas evangélicas, por causa do produto, não do Senhor, que é o Senhor de todas as coisas,
a realidade que vivemos. E quando leio esse texto de Judas, certamente que é um texto de aproximadamente, digamos aí, 70, 80 anos depois de Cristo, esse tempo que nos separa é muito grande. E nós podemos dizer assim, esse texto foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Mas incrível que pareça, não só Judas, como tantos outros, escrevem com esses mesmos alertas. Os mesmos alertas que a igreja estava vivendo, ou situações que a igreja estava vivendo aproximadamente 2000 anos atrás. Não se assustem, parece que não mudou. Estamos enfrentando, talvez, ondas até piores do que aquela época. Quando Judas escreve, eu não vou ler o livro todo aqui, ele fala principalmente sobre esse perigo. O perigo de cristãos, de homens que estão no meio, porque quando eu digo no meio, porque não tem como cobrarmos quem está fora, de comportamento de quem está dentro, e como se não tivesse dentro, envolvendo essa questão do liberalismo. Penso que hoje não seja propenso a citar aqui nomes de pensadores, teólogos, que foram assim os principais formuladores do pensamento liberal, do pensamento teológico, falando teológico no sentido de meio religioso liberal, não citando aqui também o pensamento liberal na história, de grandes filósofos que marcou a história. Talvez esse não seja tão interessante hoje nessa noite. Isso aqui talvez é assunto para a escola dominical, e certamente se você tem interesse, nós estaremos conversando sobre esses homens, sobre esses pensamentos liberais, o que o liberalismo significa para o mundo, para os dias em que estamos vivendo hoje. Mas hoje nós estamos vivendo o tempo de muita mudança rápida, não é verdade? Nos comportamentos, nos conceitos, na tecnologia, nas descobertas da sociedade, na sociedade e também no meio religioso. É muita informação o tempo inteiro. Esses últimos 15, 20 anos ou 10 anos, o mundo deu um salto no que tange a desenvolvimento tecnológico, em vários outros sentidos. E como nós, seres humanos, que somos seres em evolução, buscando conhecimento, buscando crescer, aprimorar, acabamos também o quê? Passando por essas mudanças. Ou seja, também essas mudanças estão passando por nós. Agora a questão é, o quanto que essas mudanças estão me mudando? Parece até meio redundante, né? O quanto que essas mudanças estão me mudando? Estão me influenciando? Estão nos melhorando, ou me melhorando, ou te melhorando como ser humano? Ou estão nos piorando? Haja visto que nós vivemos o século da informação. As pessoas têm informação num pequeno aparelho como esse aqui, ó. Coisa que alguns anos atrás, uma sala desse tamanho, tinha que haver uma máquina que não comportava um tanto de informação do que um simples chip, um simples CSD, HD. Alguns anos atrás, para você acessar um computador, você tinha que estar numa sala como essa, e era muito lento. Hoje não, você tem isso nas mãos, crianças têm isso aqui nas mãos, todos nós estamos com isso aqui nas mãos, as pessoas se comunicam o tempo inteiro, digamos assim, a era da comunicação. Mas é tão contraditório, que parece que nunca na história as pessoas estão carentes de diálogo pessoal, de cheiro, de toque, de humanidade. Porque muitas vezes nas famílias, nas reuniões familiares, em vários grupos, as pessoas estão reunidas, cada um com seu aparelhinho na mão, estão tão perto, falando com pessoas do outro lado do oceano, mas não consegue às vezes se comunicar com o vizinho. É por isso que esse questionamento, quanto que tanto progresso estão nos melhorando como seres humanos, é desafiador. Por exemplo, no campo social, as mudanças na sexualidade tão repentina, e muitas vezes essas mudanças são defendidas
que agora nós estamos no século 21, nós evoluímos, aspas para evoluímos. Inclusive até queria ter trago, né? O pessoal brinca às vezes com aquela foto, quando mostra lá, certa brincadeira aqui, né? O macaco se desenvolvendo, se tornou o homem, daí a pouco você vê ele de novo de joelho, prostrado diante de uma máquina. Evoluímos entre aspas. Evoluímos, e que a sociedade, para esses que defendem essas mudanças tão repentinas, de liberdade na sexualidade, que a sociedade agora está amadurecendo. Você pode concordar ou não, se amadurecendo, se apodrecendo, se subindo ou se descendo. A isso chamamos de liberalismo moral. Vivemos a era do liberalismo moral. O corpo é meu, logo eu faço o que eu quero com ele. Lembra de Sodoma e Gomorra? Lembra o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Esse dia eu estava brincando no aniversário, que o tempo que nós vivemos hoje, Sodoma e Gomorra talvez seria considerada santa. Pasmem. E no que tange ao meio religioso, hoje tem igreja para todo gosto. Isso é bom? Ou até onde isso é bíblico? Até onde isso é bom? Não devia o homem se adequar às verdades bíblicas? Ou muitas vezes o que nós temos visto é de grupos tentando adequar a Bíblia ao que o meu grupo acha certo. Isso é dado o nome de liberalismo religioso. Eu acabei de citar liberalismo moral, liberalismo religioso. Deixa eu falar um pouquinho do liberalismo intelectual, filosófico, nas academias, nas universidades, local onde deveria ser local de formação intelectual, filosófica, profissional, tem sido local onde a maioria dos jovens tem se perdido sexualmente, onde a maioria dos jovens tem perdido os princípios éticos, morais, ensinados pelos pais, pelos avós, pela família tradicional, e muito pelo contrário, muitas vezes nessas academias, tem se marginalizado a família tradicional. Que tristeza. Local, certa vez eu estava ouvindo uma reportagem com um professor esse, que quando estava falando de um grupo de jovens que vieram do interior para estudar, com ingenuidade no coração, de se formarem, de aprenderem, de ampliar conhecimento, de dialogar com a filosofia, com as matérias interdisciplinares, e esses jovens ficaram perdidos diante do quadro. E ele, com a tristeza dele, ele falou: para minha tristeza, muitos dos meus companheiros hoje são doutrinadores de ideologias dentro das academias, não estão aqui para ensinar, não estão aqui para debater conhecimento, não estão aqui para despertar o jovem a conhecer, a se aprofundar, a melhorar, estão usando as salas de aula para doutrinar. Que tristeza. Para pregoar o liberalismo. São coisas, comportamentos que muitos de nós vamos nos abrindo em nome de acompanhar o atual momento, em nome da mente aberta, do esclarecido, do contextualizado, do moderno, e o perigo que eu corro, ou o perigo que nós corremos e que você corre, quando nos abrimos demais para o liberalismo, é de cair no artificialismo, é de cair nas indiferenças e no relativismo, etc. Pois é uma linha muito tênue entre uma e outra, e nós vamos ficando meio que cegos, vamos sendo cegados aos poucos por comportamentos que vão nos enfraquecendo, vão nos afastando, ou vai te afastando de um compromisso com a palavra de Deus. Quando eu começo a relativizar algumas coisas nas Escrituras, que a reduzem a como foi colocado aqui, foi o homem que escreveu, é mais uma ideologia de vida, é mais uma filosofia de vida, como tantas outras no mundo. Por isso Judas e tantos outros, eu não tenho tempo aqui, de repente a escola dominical seria esse local para ficarmos um mês inteiro
estudando sobre exatamente o que esses homens enfrentaram lá e que não mudou muito, estamos enfrentando hoje. E acompanhado com essa questão do relativizar o texto, as escrituras, as verdades bíblicas, com o argumento, isso não tem nada a ver, se torna algo muito normal, isso não tem nada a ver, o que importava não importa mais, mas o que importava agora não importa tanto assim, e aí vai, é como nós começamos a dizer, isso é relativo, e eu entendo que muita coisa é relativa, mas quando o relativismo começa a fazer parte demais, quando eu começo a me esconder atrás do relativismo, para não assumir compromissos, quando eu não costumo, ou começo a me esconder demais atrás do relativismo, para negar princípios, verdades bíblicas, aí é perigoso. Quantas pessoas vivendo assim, sendo influenciados pela palavra de Deus, mas também influenciadas por coisas deste século, deste mundo, atraído por coisas desse mundo. Queria que você abrisse comigo 2 Reis, capítulo 17, onde também havia um povo que temia a Deus. Talvez se nós perguntássemos hoje, a grande maioria, sabemos que tem um grupo, e esse grupo tem se tornado representativo, que não crê, mas agora eu estou falando de um grupo que dizia crer. Olha só o que diz 2 Reis, capítulo 17. Se você não encontrou, ouça com atenção, diz assim, 17:33, as escrituras dizem assim: assim temiam o Senhor. Aqui está dizendo que esse povo, depois você pode ler 2 Reis todinho para você entender melhor o contexto, que eu peguei aqui no 17:33, para dar seguimento à minha linha de pensamento. Assim temiam o Senhor, mas também o que? Cultuavam seus próprios deuses, conforme o costume das nações entre as quais haviam sido levados. Eles fazem até hoje conforme os costumes antigos, não temem o Senhor. Olha, no versículo 33 está falando que eles temiam, mas devido a esse comportamento aqui agora no 34, está falando o seguinte: não temem, nem obedecem a seus estatutos, as suas normas, tampouco a lei e ao mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, quem deu o nome de Israel. Aqui ele continua falando, e vai até o versículo 41, diz assim no versículo 41, assim essas nações temiam o Senhor, mas também suas imagens esculpidas, seus filhos, seus descendentes também fazem até o dia de hoje, como fizeram seus pais. Aqui está um texto bem voltado para a idolatria, mas hoje na escola dominical estávamos até falando sobre isso aqui, que idolatria às vezes pensa que é uma imagem, e você dizendo o nome daquele fulano, ou daquele ciclano, ou daquele barro, ou daquela madeira, ou daquele gesso, sei lá, mas idolatria não é só isso. Você vai perceber que muitos não tem nada a ver com essa questão de idolatria, uma imagem, um nome, mas idolatram pensamentos, idolatram homens, mulheres, partidos, a si mesmo. Por isso esse texto é tão interessante, quando esse povo temiam, e muitas vezes nós percebemos isso no meio religioso, pessoas que temem, mas tem o mas. Coisas desse mundo não deveriam influenciar cristãos, se esses estivessem mais comprometidos com a palavra que os direciona, com a palavra de Deus que nos direciona, mas devido a esse distanciamento das escrituras e da vida devocional simples e coerente com o evangelho, têm se tornado alvos fáceis, atraídos por pensamentos, por coisas desse mundo em que estamos vivendo. Olha, nós somos desse mundo, nós vivemos nesse mundo, nós não somos ETs, nós compartilhamos, nós vivemos, nós caminhamos, nós dialogamos com esse mundo em que vivemos o tempo inteiro. E nós aqui já não somos mais crianças, quando citamos a questão mundo, estamos falando desse pensamento atual que rege este século. E o detalhe é que muitas vezes essas pessoas envolvidas pelo pensamento liberal não aceitam conselhos, exortação, pensam que elas é que
que estão certas e que o meio religioso está ultrapassado. Em alguns casos, usam desculpas para continuarem no pecado, pois não conseguem caminhar. Aí é mais fácil dizer que é deturpado, que é ultrapassado. E uma das coisas que vai fortalecendo o liberalismo é exatamente o fato de começarmos a dialogar demais, com demais ideias e mais ideias, e deixando as escrituras e a oração de lado. É a realidade. Quantas pessoas têm feito isso? Quando começa a dialogar demais, e aí aquilo que importava já não importa tanto, aquilo que exigia um certo tempo já não é tão importante. E o liberalismo, como eu disse, caminha junto com o relativismo. Você já ouviu alguém dizer, isso é relativo? É fácil dizer, como eu disse, ou esconder atrás do isso é relativo, quando é para fortalecer a minha opinião. Já ouviu fulano dizendo, o fulano é crente, faz isso, isso e isso, não seja tão radical. Quantos de nós já ouvimos? Ou quantos de nós até já não falamos isso? Mas eu quero que você me responda uma coisa. Essa pessoa que você vê dizendo isso, me responda se essa pessoa é exemplo de vida cristã. Me responda se essa pessoa, você olha para essa pessoa, para essa família, e você vê frutos espirituais na vida dela. O liberalismo, na história já foi comprovado, e atualmente, e o futuro não vai ser diferente. O liberalismo não multiplica a igreja, o liberalismo não edifica a igreja, o liberalismo não gera frutos, ao contrário, ele mata a igreja, ele torna a igreja fria, cética, indiferente e estagnada. É isso que o liberalismo faz. Não encontro outra palavra a não ser ciladas, pessoas que têm sido ou têm se deixado ser levadas pelo pensamento liberal exagerado. O liberalismo, você percebe que é um extremo. Qual que seria o extremo do outro? Qual que seria o outro extremo do liberalismo? O tradicionalismo, o conservadorismo. O grande problema é que nós às vezes vivemos essas realidades, pessoas que querem viver nos extremos, e muitas delas não conseguem achar o ponto de equilíbrio. Quando tentam o ponto de equilíbrio, se deixam levar às vezes pelo liberalismo, e às vezes até começam bem. Imagina isso aqui, uma linha do tempo. O conservador tradicional que começou defendendo com unhas e dentes. Como eu disse aqui, eu não vou citar nomes dos teólogos, mas a grande maioria dos teólogos liberais já negam muitas coisas em relação a Cristo, inclusive esse ato que vamos estar aqui hoje. E o fato da gente perceber até nisso, é que muitos cristãos, em um dado tempo atrás, para eles, sem querer ser radical, legalista, para eles faltar um culto da ceia como se fosse um pecado. Hoje, tanto faz se eu falto no culto da ceia, ou no culto das irmãs, dos irmãos, dos homens, das mulheres, dos jovens. Está entendendo? É você achar um equilíbrio. Claro que não digamos é um pecado faltar no culto da ceia, mas quando também tanto faz como fez, você percebe que essas coisas vão entrando, e muitos teólogos desses que eu disse já negam a ressurreição de Cristo, já negam os milagres de Cristo. E é exatamente que esse vídeo que nós falamos, que muitas vezes o liberalismo ele não começa nos bancos, ele começa muitas vezes nos púlpitos, nos seminários, nas escolas dominicais. Por isso os extremos é perigoso, e buscar o equilíbrio, feliz é aquele que busca encontrar o equilíbrio. Mas que dificuldade é hoje nós encontrarmos pessoas que estão buscando viver e se manter no equilíbrio. Foi como eu disse, elas vão para as academias, elas começam a lidar com o conhecimento, nossa, agora que eu estou descobrindo, olha, eles nunca me falaram de Ludwig Feuerbach, eles nunca me falaram que o Nietzsche,
é que é o cara que entende de tudo e por isso ele se tornou ateu. Pelo amor de Deus. Você pode entrar lá e assistir debate de William Lane Craig, debatendo com Richard Dawkins. Ateus conversando, não brigando com cristãos. Pessoas que eram cientistas, como esse brasileiro que escreve muitos livros aí, esqueci agora, Augusto Cury, C.S. Lewis, ateus, cientistas, que tiveram experiência com Deus, tinham muito conhecimento, mas não permitiu que o conhecimento tirasse a sua fé. E muitos deles, exatamente por buscar o conhecimento, descobriram a fé. Outros foram o contrário, tendo fé, buscaram o conhecimento na academia. Nossa, agora que eu estou conhecendo, está vendo? Por isso a necessidade de jovens cristãos se prepararem, estudarem melhor as escrituras, se fundamentarem, para quando vê um professor que pensa que sabe mais do que tudo, do que todos, colocar dúvidas. Que tristeza é jovens se perdendo nas academias, porque o local do teste, digamos assim, do meio na mente, vai ser lá, não é aqui dentro do nosso arraial, onde tudo é amado, glória a Deus, aleluia, é no dia a dia. Mas os jovens hoje têm preguiça de ler João 3,16, aí quando pega um livro do Friedrich Nietzsche, aí apaixona, nossa, aí passa a noite lendo o livro. Está vendo? Isso aqui que entende, que tristeza. Não tem fundamento na sua fé. Não é a academia que esfria, não é o seminário, é porque seu fundamento de fé está titubeando, não tem raiz. Sou apenas um frequentador de domingo à noite. Por isso é interessante achar esse equilíbrio. Cuidado com os extremos, e muitas pessoas têm se perdido nos extremos. Por isso eu não encontro outra palavra a não ser ciladas, ciladas no conhecimento, ciladas, ilusões, e junto com o conhecimento vem a ilusão do conhecer. Lembra que o autor lá, um dos maiores, digamos assim, bíblicos, né? Talvez um dos maiores sábios, ele falou: tudo é vaidade, até o muito saber. E quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pelo saber, mas quantas pessoas não estão preparadas para o saber, e aí se abrem para o liberalismo. Algumas pessoas influenciadas por esse pensamento liberal atual deste século são muito facilmente iludidas, enquanto que para pessoas comprometidas com Deus, essas ilusões não conseguem ter influência, pois foi aquilo que Paulo diz: não vivem mais, são novas criaturas. Geralmente quando essas pessoas acordam, digamos essas que estão tão assim ligadas ao pensamento liberal, muitas delas quando acordam e se dão conta, já estão tão distantes, tão frios na fé, tão afastados de um compromisso com Deus, envolvidos por demais em situações que requererá um esforço gigante para voltarem de onde elas foram levadas. Lembra do texto? Um abismo faz o quê? Um abismo puxa outro abismo. Me vem à mente aquele versículo que Paulo também fala: aquele que pensa está de pé, olhe para que não caia. Como eu percebi colegas meus, estudiosos, que foi se abrir demais. Isso não tem nada a ver, isso é relevante, isso não é relevante. Se perderam. Eu gosto de ouvir muito Ed René-Kivitz, um dos poucos que eu tenho paciência para ouvir. Incrível a capacidade de conhecimento, de intelectualismo. Ama a igreja, não abre mão da igreja, da comunidade, de estar em comunidade, de conviver em comunidade. O conhecimento, pelo contrário, não o afasta, o leva cada vez mais a entender que precisamos mais, de conhecer melhor, de aprofundar melhor. Quando eu lembro do alerta, meus irmãos,
Me vem à mente supervisão. Estava um dia desses falando lá na igreja do pastor Lena Conecte Solimões para uma turma de supervisores, aproximadamente 20 a 30 supervisores de células, e nós estávamos falando lá sobre o perigo de vacilar na supervisão, de você supervisionar sua própria vida, de você ser autocrítico da sua própria vida. E aí nos veio o exemplo de Brumadinho. Se tivesse uma supervisão melhor, não teria acontecido. Faltou supervisão. Às vezes tem faltado supervisão, autocrítica da minha própria vida, de conhecimento bíblico, de vida de oração, de vida de prática de vida cristã, de empenho, de engajamento na obra cristã. Faltou supervisão, autoavaliação, foi deixando acontecer. Isso pode, isso aqui não tem nada a ver. Eu não estou muito bem, eu me afasto uns dias até minha consciência eu me sentir melhor, porque aí eu não me sentir tão julgado, porque não tem jeito, o louvor vai falar de santidade, a palavra fala para deixar isso, e eu estou agora vivendo esse momento de libertinagem. Cuidado, liberdade em Cristo não me dá o direito de viver em libertinagem. O liberalismo aponta para isso. É pela graça, tudo é graça, tudo é graça, e virou uma desgraça. Eles estão tentando diminuir a graça. Outro exemplo que me vem aqui, meus irmãos, liberalismo no meio familiar. Que tristeza. Quantos pais hoje, em nome de não perder o meu filho, a minha filha, o meu neto, o meu sobrinho, não vou ser tão radical com ele em relação às coisas da Bíblia. E aí literalmente acaba entregando os filhos ao caos, ao destino. Que tristeza. O contrário também é verdadeiro. Quantos pais, por não ter sabedoria, querem forçar os filhos? Filho se conquista. Deixa eu te dizer, sabe por que muitos filhos, jovens e adolescentes não querem acompanhar os pais na igreja? Porque o filho vê o pai se degladiando com a esposa, o filho vê a mãe discutindo com o pai, a família cristã arrancando arrancando sangue, unhada, gritos, descontroles. Que filho vai querer seguir esses pais? Que filho vai ver Deus nesses pais? Que filho vai ver Deus nessa família que se diz cristã? Que filho vai querer fazer parte da igreja que meus pais vão, se até chegar à igreja eles vêm brincando dentro do carro? Isso tem acontecido, irmãos. Filhos hoje que não querem nem saber de igreja, porque não vê exemplo na família. Que tristeza. Filhos que não vê os pais orando, que não vê os pais lendo Bíblia. E aí, eu não vou ser tão assim com meu filho, porque esse pensamento agora tem que contextualizar. Parece até bonito, mente aberta, mas pais, filhos, você pode falar assim, é muito fácil para você falar, pastor, você não tem filho. Verdade. Mas como eu tenho sido chamado por famílias para socorrer, porque faltou sabedoria. Com 1 minuto de conversa você percebe a falta de sabedoria, a falta de discernimento, a falta de coerência, a falta de conquistar os filhos. Lembra de Mateus 10:32? Acompanhe comigo aí, por favor. Eu me lembro do meu exemplo no que tange a minha conversão. Eu sei que meu exemplo não serve de receita. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Mateus capítulo 10, versículo 32. Se você não abriu ainda, ouça com atenção. Diz assim: portanto, não é esse exatamente que eu queria. Esse aqui, vou ler. Não vou ler o 32, quero ler o 34. Não penses que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim causar hostilidade entre homem e pai, entre homem e seu pai,
entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. Assim os inimigos do homem são os da sua própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Versículo 38, quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Me lembro aqui da minha conversão. Todos aqui, a maioria conhece a minha história. Eu nasci e cresci num lar tradicionalíssimo católico, e lá na minha casa eu fui um dos primeiros a me converter. Meu pai era rezador, benzedor, rezador para as almas. As pessoas iam lá na casa do meu pai fazer fila para o meu pai benzer. Na casa do meu pai era cheio de cruz enfeitada, de terço nas camas, de imagem, blá blá blá, e todo esse pacote aí que você já conhece muito bem. E quando eu me converti, eu li esse versículo aqui: quem ama seu pai mais do que a mim, não é digno de mim. E eu comecei a abrir o texto e falar assim: pai, o senhor é meu pai, o senhor teme a Deus, mas tem coisas que o senhor precisa conhecer melhor. Eu fazia estudos para ele, deixava ele lendo. Eu entendi que eu não podia agora, com aquele velho ditado que eu nasci assim, vou morrer assim. Quando eu me converti no meu lar, e meu pai já idoso, na tradição do catolicismo, minha mãe está ali que não me deixa mentir, e minha irmã também, e eu comecei a fazer estudo e deixar para ele estudar, e ele começou a comer a Bíblia, não literalmente falando, ele estudava. Teve um dia que eu cheguei lá em casa, não tinha mais cruz enfeitada, não tinha mais texto na cabeceira da cama, não tinha mais imagem, estava tudo dentro de uma sacola lá no quintal. Pai, o que aconteceu aqui? Passou um furacão aqui. Eu falei assim: meu filho, é a verdade, é a palavra. Agora, se eu tivesse ficado assim, eu vou respeitar meu pai, porque cada um, né? Então, mas aí eu li esse versículo: se eu amar meu pai mais do que a ele, mais do que a palavra, eu não sou digno dele. E quantas vezes o contrário acontece? O pai quer respeitar o filho demais. Que meu filho sabe o que está fazendo, e aí nem estuda e nem influencia ele a estudar as escrituras. Foi o que eu falei, é conquista. Se o pai não tem testemunho, não vai conquistar filho. E aí, meu pai, aproximadamente já com quase 75, 80 anos, tive o privilégio de batizar ele, minha mãe está ali. E aí as pessoas chegavam lá batendo na porta: Sr. João, trouxe meu filho aqui para você benzer. Opa, pode entrar aí. Aí fazia assim: senta aí, aí fecha seus olhos. Você quer que benze, né? Fecha seus olhos. Eu colocava a mão: Deus, aí, em nome de Jesus. Ele conheceu a verdade, mas porque Deus colocou no meu coração. Não é para minha glória não, porque eu sou lixo, sou trapo de imundícia. É disso que a Bíblia diz. É o poder dele na nossa vida. Aí o liberalismo no meio familiar, meus irmãos, tem destruído a família. Lembrando que o extremismo também destrói famílias. Tem famílias religiosas destruídas, filhos de pastores ateus, filhos de pastores que não querem nem saber de ser pastor, está enojado, porque o pastor deu a vida pela igreja, acabou se entregando pela igreja. E pastor bom é quando ele está visitando, ele está chegando no horário, ele está fazendo tudo que a igreja exige. Claro que não é literal, mas a gente percebe isso. No seminário a gente foi muito alertado quanto a isso. E o pastor, naquele afã de fazer a obra de Deus, ele pensa que ele é mais Deus do que Deus. Aí ele deixa a família de lado, que é um erro. E aí a família passa a odiar o pastor. Ele deu a vida pela igreja e perdeu a família. Isso acontece muito. Recentemente a estatística não mostra, nunca na história tantos pastores suicidando. Pastores, missionários suicidando, por causa do descontrole, por causa da inversão, do exagero, da falta de equilíbrio. Mas não é sobre isso que nós estamos falando hoje. Mas esse filho de pastor, que também não viu o exemplo do pastor, pastor chegando em casa brigando com a esposa, pastor traindo a esposa. Aí como é que esse filho vai seguir o religioso? Não tem jeito. Eu me lembro recentemente, estava na casa do Clarence, Dona Salete me chamou lá, me chamou não, né? Ela me convocou: ou você vem, ou você vem. Eu falei: estou aí, aleluia. Eu lembro que a família é tão grande da Dona Salete, é assim, tanta gente, eu fiquei tipo um pingo fora do oceano lá, né? E graças a Deus que o Clarence estava lá. Daí a pouco a Michelle chegou, o Salvador, para conversar comigo, porque
Tinha aproximadamente lá, eu acho umas 30, 40 pessoas. Mais ou menos isso aí, me ajuda aí. Mais ou menos. E é interessante que ela estava celebrando o aniversário dela. Mas aí eu percebi que ali a celebração do aniversário era o que menos importava. Daí a pouco ela falou assim: eu queria que vocês todos, netos, bisnetos, filhos, porque a casa dela tem tipo uma igreja parecida com essa assim embaixo. Todo mundo para a igreja. E aí lá, só uma pessoa que ia ser 1 minuto, uma oração, teve praticamente um culto. E ela deixando claro, o mais importante, você goste ou não, eu estou hoje celebrando aqui quase 80 anos, porque há um Deus na minha vida. Talvez ali muitos, uma coisa ficou marcada. Eu lembro do meu pai, quando a gente fazia festa de aniversário para ele fazia: liga o microfone para mim. O aniversário para ele era o menos importante, ele queria pregar a palavra de Deus. Amém? As pessoas poderiam ver tudo, poderiam não ver nada, mas assim, aquele homem temia a Deus. Podia falar o que quiser, mas ele temia a Deus. E como nós estamos precisando mais do que nunca, meus irmãos, diante desse liberalismo que nós estamos atacando a família, atacando a igreja. E deixa eu te falar, como o pastor Elício pregou para os casais aqui, quinta-feira: pequenas coisas, grandes destruições. Pequenos detalhes, pequenas aberturas para o pensamento, está destruindo as famílias cristãs, fazendo um arrombo muito grande. E um dos sinais ou característica do comportamento liberal religioso é busca e satisfação própria. Sabe qual que é o nome para isso? Hedonismo. Sabe o que significa hedonismo? O hedonismo afirma ser o prazer supremo bem da vida humana. A busca do prazer, a satisfação acima de tudo, ao invés, muitas vezes, de seguir aquilo que o texto diz. Meu desejo, minha vontade ultrapassa qualquer outra coisa. Em outras palavras, muitos envolvidos por esse pensamento liberal, os desejos, isto vai chegando, não tem nada a ver, é irrelevante, é relativo. Eu sou contextualizado, eu sou informado, e vamos nos permitindo, e muitas vezes, para quem conhece, para quem sabe ler um pinga-letra, aí entra a questão do pecado. Pecado que mata espiritualmente, que separa, e muitas vezes não entendemos o que está acontecendo na nossa vida, e nem precisamos aqui dar estudo sobre pecado. É só permitir que o Espírito Santo, que as Escrituras falem ao nosso coração. Lembra do nosso coração? Será que a palavra que é dura ou meu coração que está duro? Me veio à mente aqui também, sabe quem? Salomão. 2 Coríntios capítulo 6, você vai ver Salomão. A Bíblia diz que Deus deu sabedoria a Salomão, e no capítulo 6 o cara foi tão assim de Deus, que ele começou a falar com Deus: Deus, quando eles entrarem aqui nesta casa para orar pelo estrangeiro, para orar pela nação, que o Senhor possa ouvir. No 2 Crônicas 7,14, lembra? É uma parte do texto: se meu povo que se chama pelo meu nome, fazer o quê? Se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, orará a ti, e o Senhor responderá. Salomão foi esse homem sábio, que, digamos assim, foi instrumento nas mãos de Deus. Mas não se assuste, foi tão sábio, mas teve um momento na vida dele. Olha aí para você ver em 1 Reis capítulo 11, versículo 6. Se você não abriu, ouça com atenção, que hoje minha mão está indo aqui em cima do versículo, não vai ter nem tempo. Diz assim: olha, assim Salomão fez o que era mal perante o Senhor. E o que ele fez? E não perseverou em seguir ao Senhor, como havia feito seu pai Davi. Assim Salomão fez o que era mal. Sabe o que aconteceu com Salomão? Conhecimento demais. Ele começou a se abrir, as concubinas começaram a trazer as ideias para ele, e ele começou a correr, sabe quem? Os deuses
das suas concubinas. E aquele que adorava o único Deus começou agora a permitir imagens e mais imagens de Deus Astarote, de postes ídolos, de sol cístico, de sol. E aí a Bíblia fala que Salomão não perseverou em seguir ao Senhor. Esse é o nosso risco. Deixa eu te falar, igreja, esse é o risco da igreja. Isso que o Hernandes alerta no vídeo. Esse é o nosso risco de não perseverarmos em seguir ao Senhor. Não parece contraditório? Salomão foi, segundo a Bíblia, um dos homens mais sábios. Mas que tristeza! O que ele fez com a sabedoria dele? Com o conhecimento dele? Não perseverou em seguir ao Senhor. Não podemos, meus irmãos, como um livro que li recentemente, eu vi sua capa, eu quero lê-la ainda. Pasme. Alguém escreveu um livro, Cristãos Ateus. Pela capa você já imagina. O que seria cristãos ateus? É quase um ateísmo bíblico. Dizemos que cremos, cantamos as músicas gospels, mas vivemos como se não crêssemos. Você quer ver, eu entender, nós viver como se não crêssemos? Eu fiz até questão de anotar aqui algumas das canções que cantamos hoje. Eu sou muito crítico nas canções quando eu canto. As canções que nós cantamos na igreja evangélica, mas especificamente hoje eu estava ouvindo aqui. Nós te desejamos outra vez. Não cantamos? Beleza. Eu imagino Deus vendo nós no domingo lá. Nós te desejamos, oh, me leva à sala do trono, só quero ver você. E aí nós até, fala até em línguas. Mas aí na segunda, eu fico no Zap, no Netflix, no Facebook, no Instagram. Eu trabalho, eu como, eu bebo, eu durmo, eu divirto, eu cuido da minha família. Aí passou um dia. Hoje não deu para orar, nem para ler. Deus, o Senhor conhece meu coração, amém? Aí vem terça-feira, e Deus olhando, assim, eu viajando na maionese aqui. Nós cantamos lá no domingo. Estou voltando à essência, mais que uma canção. Mas muitas vezes o que tem sido dado é só canções. Por isso Jesus falou: esse povo me adora com quê? Com quê? Pode falar, irmãos. Vou com a cara de bravo aqui? Não. Você está apanhando mais do que eu apanhei preparando essa mensagem esses últimos 15 dias. Amém? Esse povo me louva com os lábios, mas o coração passou segunda, passou terça. Abre a Bíblia só quando vai na célula. Abre a Bíblia quando vai no culto e olhe lá. Ficou só nas canções. Sabe, irmão, eu vou ficar feliz se um dia eu chegar aqui no Ministério de Louvor, assim, hoje vai ser a capela, pastor, por quê? Porque nós chegamos aqui, começamos a orar, não deu tempo de passar o som, não tem tempo. Sabe, meus irmãos, nós estamos demonstrando temor diante de Deus. Eu não quero só cantar, me livra de só cantar, me dá nojo. Eu me lembro quando o Leandro, o Adriano, muitos lá na minha família começou a converter. E eu falei assim: olha, se um dia eu me afastar, vocês entendam que vocês precisam continuar, porque o homem é falho, não olhem para mim. Se um dia Deus me tirar, talvez é porque eu tenha me tornado muito inútil nas mãos dele. E é isso que muitos têm feito. Nós estamos fazendo da vida religiosa música, apenas música, por causa dessa influência do pensamento liberal. Não podemos cair no erro, como foi citado aqui, a Inglaterra, a Europa, outros países, foram berços de avivamento, de homens que queimaram pelo país, e agora estão caindo na mornidão e esfriamento espiritual. Hoje aqueles templos, que antigamente eram igrejas, são mesquitas muçulmanas, são teatros, são boates. Sabe por quê? Influência do pensamento liberal.
não é ataque ateu, não é ataque, é um pensamento liberal dentro do meio cristão. As pessoas olham para nós cristãos, para nossas festas, para nossas vestes, para nossos comportamentos, para os filmes que assistimos, e muitas vezes não estão vendo diferença nenhuma. Tem um salmo que fala: para que haja diferença entre o santo e o profano. Uma das características dos fins dos tempos, em Apocalipse, é a manifestação do espírito do anticristo, que vai disseminar dúvida e negação das coisas de Deus. Pode anotar em 2 Tessalonicenses 2:3, eu nem vou ler. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da igreja, que Deus tenha misericórdia da liderança da igreja brasileira, da igreja do mundo, que Deus tenha misericórdia dos pais cristãos com sabedoria para educar os filhos, que Deus tenha misericórdia e ajude os filhos a conquistar os pais que não são cristãos, com testemunho, com ética. Hoje pela manhã o assunto aqui foi ética, ética cristã. Qual é o nosso padrão de ética cristã? Por isso, meus irmãos, nesses dias eu clamei: misericórdia de nós, misericórdia de mim, misericórdia da igreja, misericórdia dos ministros, misericórdia da liderança. Mas o que fazer depois de tudo que nós ouvimos, para não permitirmos esses comportamentos na nossa vida, na minha família, na minha igreja? Posso te responder? Vou até te responder, mas a maioria de nós já sabemos as respostas. Tem mais ou menos 4 anos falando de Morro Alto que nós temos ouvido sobre isso. Nós estamos até, não está aqui, oração, jejum, palavra de Deus. Oração, palavra de Deus. Irmãos, tem hora que parece que pedir para o povo ler Bíblia, parece que eu estou mandando alguém matar, estou mandando alguém pecar. Mandando não, implorando às vezes. O líder de célula quase implora: meu irmão, vamos ler, vamos orar. Nós estamos no meio de jejum e oração. Eu te pergunto, meu irmão, o que mudou na sua vida de oração e jejum? O que mudou na nossa? Lembra do texto? Me louva com os lábios. Mas aí, para nós finalizarmos buscando uma resposta também do que fazermos para que o liberalismo não destrua, Romanos capítulo 12, esse você sabe de cor e salteado, capítulo 1, versículo 1, 2, eu vou ler apenas o 2, Romanos 12, 2. O que fazer para que o pensamento liberal não destrua o pensamento cristão, não enfraqueça a vida espiritual? Romanos capítulo 2, Paulo dá uma das dicas: não vos amoldeis, vamos ler todos juntos? E não para ensaio foi ótimo. Agora vamos todos juntos, vamos lá com o microfone. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sei que a versão é um pouco diferente. Não vos amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos amoldeis. Meus irmãos, ao invés da igreja influenciar hoje as academias, lembra que lá no passado, meus irmãos, você vai ver Harvard, as grandes academias do passado, os grandes homens, inclusive Lutero, influenciaram, sabe onde? No meio do pensamento filosófico e teológico. Homens que batalharam nas academias, a grande maioria delas fundadas por linhas cristãs. Mas hoje, meus irmãos, a igreja não tem influenciado.
Muito pelo contrário, a igreja tem se deixado influenciar. As pessoas olham e não vê muita diferença no comportamento. Você está numa empresa, você está numa festa, mas olha, você é crente? Você é cristão? Você é pastor? A Bíblia fala, irmão, que existe uma luz. Vós sois o quê? Luz? Luz? Luz de quem? Luz de luz? Luz do mundo. E não podeis o quê? Tampar a luz. Muitos de nós cristãos, irmãos, a luz está apagada, não influencia. Muito pelo contrário, estão denegrindo. Paulo fala lá, o nome do Senhor é blasfemado, é envergonhado. Por causa de quem? Do pensamento ateu? Das outras religiões? Por causa de quem? Paulo fala, por causa de vós. Está falando com cristãos. Então o que fazer? Romanos 12, não vos amoldeis. E a outra, nós já sabemos, orar, leitura da palavra. E é exatamente isso. O liberalismo no seu coração, sabe quando que ele começou e começa? Quando eu começo a não dar tanta atenção para a leitura das escrituras. Quando eu não começo a dar tanta atenção para o tempo de oração. Vamos ficar de pé. Nós ouvimos hoje a palavra de Deus. Nós estamos em mês de oração. Olha, foi tão propenso esse assunto, porque nós estamos exatamente vivendo esse tempo. Tempo em que talvez você recomeçar. Tempo de nós recomeçarmos, reavaliarmos e recomeçarmos. Lembra do ditado, nunca é tarde? Nunca é tarde. Como que está o nosso coração? Tantos homens no passado e tantos homens no presente estão começando tão bem como Salomão, mas o pensamento do século, desprovido de temor, que parece loucura, e é loucura mesmo para quem não conhece, estão destruindo a caminhada cristã. Eu gostaria que você orasse, não esperasse por mim, você avaliasse, porque eu preciso me avaliar. Talvez eu preciso parar de cantar. Senhor nosso Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia do tempo em que estamos vivendo. Tempo tão bom no que tange a desenvolvimento tecnológico. Tantas pessoas conhecendo, com tanta informação, isso tem um lado muito bom e positivo. Mas quantas igrejas se perdendo, se afastando, morrendo, e por que não dizer, muitos de nós, a cada dia que passa, Senhor, tenha misericórdia de nós, porque a Bíblia diz que no final dos tempos o amor esfriaria. Nós estamos vivendo esse tempo, sem dúvida estamos vivendo esse tempo, o tempo do esfriamento, o tempo do relativismo. Tenha misericórdia de cada um de nós, tenha misericórdia de cada um de nós, tenha misericórdia, nos ajude nesse dia, nos ajude nesse tempo que estamos vivendo. Espírito Santo, nós te pedimos, como o Senhor é aquele que inspira, que traz a verdade, que traz a palavra, não para me acusar, não para me maltratar, não para me julgar, não para me injustiçar, mas para edificar, para me alertar, para me exortar, para me ajudar.
me ajudar na oração, me ajudar na leitura.